Vou fazer minha live, mãe. Ah, mas não amola ela. Espera, calma. Eu falei pra não usar essa caixa aqui, não é dele, é dela. Vamos lá, galera. Minha mãe acabou de chegar de viagem. Tava aqui recebendo ela. Vamos para mais uma live. 20 pessoas online me esperando. Separei uns temas bem legais. Recebi várias perguntinhas sobre o que fazer nesses casos de agravamento que eu venho citando. Então a gente vai estar falando delas hoje. Engraçado que ontem eu estava aí fazendo live de casaco, hoje aqui em Pinda tá quente pra caramba. Estou fazendo live de arquinho e de saia. Legal, pessoal, bem-vindos. A gente está falando essa semana sobre antídotos do outono, processo para mudança de estação. É claro que eu sei que isso não resolve a vida de todo mundo, porque o Brasil é muito grande, tem lugares que vai estar quente pra caramba o ano todo, mas essa compreensão fisiológica do meio é o que eu mais tenho para oferecer. Lá fora, dog, lá fora, lá fora. Desculpem. Então é o seguinte, a gente vai estar falando hoje sobre processos de manutenção dos doshas que mais agravam nesse período, tá? Então, como eu estava explicando ontem, dando uma alongada na aula de ontem, nós temos os 3 doshas no corpo. A gente tem 3 características biológicas no corpo. A característica do movimento, minha voz se move até você, o meu sangue se move, os meus pensamentos se movem. A característica do metabolismo, minha voz se moveu até você, mas você interpreta isso em forma de um discernimento. A quebra do alimento, separar o que é bom do que é ruim na cabeça, o que eu quero do que eu não quero. Então esse é o dosha de Pitta. E você está lembrando das coisas que eu estou dizendo, você armazena a informação num lugar da sua cabeça. Você tem um corpo físico que te mantém vivo, e esse é o Kapha. Então a gente tem esses 3 doshas e essas 3 biologias são naturais a todas as coisas. Então você pega um gato ele é mais magro, mais esguio, ele é notívago, ele tem a alimentação muito inconstante, e esse é um bicho altamente vata. A gente pega um cachorro, o cachorro ele quer comer o tempo todo, ele está energético o tempo todo, ele tem o corpo quente o tempo todo, ele come plantas verdes por causa de problemas estomacais. Isso é um problema de tendências muito Pitta. Aí a gente pega aquele cachorro, aquele pug, que é aquele cachorro do Bibi, né, dos Homens de Preto, que tem o olhão, que ele é todo gordinho, cheio de pele, cheio de problema respiratório, cheio de dificuldade, de peso, de letargia, que é um dog que ele foi sendo reproduzido, né? O ser humano ele tem muito disso, ele vai reproduzindo a raça para ter visualmente o que ele quer, mas aquilo lá na floresta não duraria. Cachorro, ó, tá comendo o fio aqui da nossa live, pessoal. Pera aí. Para com isso. Meu Deus do céu, peço perdão, caros ouvintes. Então vamos lá. Então, quando a gente fala em dosha, o Ayurveda vai além, vou desativar os comentários um pouquinho, tá? Quando a gente fala em dosha, o Ayurveda vai um pouco além, explicando pra gente que existem as subdivisões desses doshas. Então existem 5 locais em que o dosha de Vata trabalha no corpo, são 5 movimentos. Existem 5 locais em que o dosha de Pitta trabalha no corpo, existem 5 locais em que o dosha de Kapha trabalha no corpo. Nesse período em que a gente está, cada um dos pequenos lugares desses 3 doshas sofre um pouco de ressecamento. Então o Vata vai sofrendo o que o Ayurveda chama de apana, movimento descendente dos dejetos. Então é o movimento das excreções do cocô, o movimento da urina, o próprio movimento da fecundação e do orgasmo depende muito de apana. Então quem acaba sentindo nesse período é esse subdosha de apana vayu, que vai estar secando um pouco mais. Então a gente tem essa primeira característica desse ressecamento de subdosha de apana. A outra característica que a gente tem, então,
que é o subdoshi de Pitta, de Randhyaka Pitta e também de Alochaka. Randhyaka é o sangue. O sangue dá não só uma secada, mas ele tem tendências a dar uma esfriada. Por isso que eu falei do vinho, porque o vinho ele vai justamente estar esquentando o sangue, está trazendo a ele essa propriedade de calor, mas eu falei do queijos e vinhos, porque é o calor com o nutriente, né? Então o queijo estaria trazendo peso e o vinho estaria trazendo o calor em si. E aí a gente pensa também no Alochaka, é o subdoshi da visão. E é comum que, não só pelo ressecamento, mas como eu expliquei, pela grande mudança rápida de umidade no ambiente, os nossos olhos sintam ressecamento. Então, uma gotinha de ghee em cada olho antes de dormir é uma receita muito legal, mas tem que ser o melhor ghee que existe, tá? Tem que ser um ghee muito bom. É uma receita altamente rejuvenescedora da visão, rejuvenescedora dos pensamentos. Acho muito legal de usar, mas tenho feito pouco uso porque não estou com problemas nos olhos. Vou ter que tirar esse cachorro de casa a couro daqui a pouco. Vamos lá. Fecha a porta pra mim, mãe. Fecha as duas aí. Fecha uma, fecha a outra pra gente. Vou dar uns tapas no cachorro aqui na live. Não pode, né? Então, vamos lá, pessoal. Só que ele tá comendo o fio da nossa live. Vamos lá. Pra eu não vatear mais. Então a gente começou falando do Apanavaya. O Apanavaya é um movimento descendente, ele vai ressecar um pouquinho de óleo de gergelim aplicado no umbigo, na região inferior, é bem legal. É legal a gente também fazer o uso desse óleo de gergelim com um pouquinho de gengibre em pó. Eu já falei muitas vezes dessa massinha. Você pega óleo de gergelim e mistura com gengibre em pó até fazer uma massinha e recheia o seu umbigo com essa massinha antes de dormir. Às vezes é legal até colocar uma bolsinha de água quente. Todos os casos em que a gente fizer a aplicação de óleo no corpo, principalmente antes de dormir, você tem que fazer em pouquíssima quantidade e tem que manter o calor no ambiente, tá? Você não pode dar mole com isso. Então a gente começa no Apanavaya, no movimento descendente do doshi de Vata que resseca o intestino. Indo para o Randhyaka Pitta, para o sangue que esfria e emagrece, a gente tem então, por exemplo, mas eu não quero consumir vinho e não quero consumir queijo. Galera, não tem problema, não estou dizendo que você tem que consumir vinho e tem que consumir queijo. Eu estou dizendo que esse é um dos antídotos. A propriedade do vinho é quente, a propriedade do queijo é doce. Então a gente pode fazer um leite vegetal de tâmaras, que é doce, com gengibre, que é quente. A gente já vai ter esse antídoto que vai enriquecer a qualidade da doçura e sedosidade do sangue, ao mesmo tempo que vai promover o calor do gengibre ali, a potência do Agni. E a gente recupera as boas qualidades desse subdoshi, de Randhyaka, né, que ele precisa de calor e de doçura. Como eu expliquei nas lives anteriores, a doçura ela vai promover a união, a adesão. Quanto mais doce uma fruta, mais úmida, mais mucosa ela tá. E aí, quanto mais seco um elemento, mais difícil dele transmitir o calor até as extremidades. Quanto mais úmido, mais fácil, mais denso. Então, quando eu pego um nutriente como tâmara com gengibre, eu estou umectando e gerando densidade com a propriedade de calor até as extremidades, para quem não tem. O oposto disso é você fazer, por exemplo, um chá de gengibre. Como eu expliquei, o efeito de gengibre pode ser quente, mas o chá em si, a água, ela é afinante do sangue. Tá? Então a gente chegou no Randhyaka. Quando a gente pensa nas propriedades pulmonares, chegamos no Randhyaka e vamos voltar para o Alochaka, para a propriedade visual. Tem duas receitinhas que são interessantes. A gente tem que tomar cuidado com os chás adstringentes. Chás adstringentes são levemente ressecantes. Então é um período em que alguns problemas de visão tendem a fazer as pessoas usarem camomila. A camomila, no fim, ela é adstringente, ela não é umectante. E é um período em que precisamos de coisas umectantes. Então, uma receita legal é o chá de alcaçuz. O chá de alcaçuz é umectante. Outra coisa legal, eu falei que ia falar duas, vou falar três então. Já falei do ghee. Você colocar uma gotinha de um ghee de ótima procedência em cada olho, exatamente antes de dormir. Você pode pegar o ghee, passar no mindinho assim, jogar a pálpebra para baixo, passar o ghee dos dois lados, fechar os olhos, fazer uma leve massagem, que isso vai umectar bastante a região, mas tem que colocar uma blusa em cima depois. Tem que manter a região bem protegida. Você não pode pegar friagem no olho depois que colocar o ghee, não pode abrir o olho. O seu olho vai demorar umas 6 horas, mais ou menos 6, 8 horas para digerir esse ghee. Então é fazer a aplicação assim 10 da noite para 6 da manhã você acordar. Se 3 da manhã você tiver que abrir o olho, ele vai ficar frio, você vai sentir uma sensação de areia que é o ghee solidificando.
tá? Então só tem que manter a região quente. Então dei a dica do chá de alcaçuz, você faz um chá de alcaçuz reduzido, faz uma compressa, não é quente, não é fria, é temperatura ambiente e você deixa ali 2 gases com o chá de alcaçuz em cima do olho 10 minutinhos, é ótimo para umectação dos olhos. O ghee nos olhos é bom não só para umectação, mas para melhorar os pensamentos, para melhorar o discernimento visual, para melhorar o problema de visão, mas tem que usar por mais de 3 meses para ter a qualidade do problema de visão. Tem algumas ervas que dá para aliar no ghee para os olhos, mas não quero me estender muito, até porque acho que é difícil a gente encontrar um ghee de boa procedência e junto disso fazer com regularidade, tá? Mas eu já tive a oportunidade de fazer por uns 3 meses seguidos por alguns anos, fazia assim, 3 meses, parava o resto do ano, fazia mais 3 meses e fazia só nesse período do outono. Foi muito bom para mim, principalmente ghee com trífala. Bem, aí a gente chega no que eu percebo ser um dos principais subdoxes de agravamento nesse momento, o avalambaca. A avalambaca é o subdoxe do pulmão, é o subdoxe que vai fazer o aterramento do ar. Então a gente tem aqui oxigênio, ar etéreo, e a gente quer transformar isso em algo que o nosso corpo faça síntese, em que fique ali dentro do nosso sangue. Então a propriedade mucosa do avalambaca de aterrar esse ar é muito grande. Então a gente tem que ter isso de forma muito adequada. Uma coisa que eu quero passar para vocês nas lives dessa semana é que cada processo do corpo ele depende de um grupo de características. Então, se você não dá para o seu avalambaca, para a mucosa do pulmão, as características adequadas para ele fazer o processo de síntese do oxigênio, de síntese do ar, você não vai ter uma boa qualidade não só respiratória, mas uma boa produção de muco. Aí, às vezes, seu nariz está produzindo muito muco, às vezes, seu nariz está produzindo pouco muco. Às vezes, o seu pulmão está secando e você está vendo que você está com a pele seca. E você, cara, estou com a pele seca, não estou sabendo o que fazer, né? E aí, às vezes, um xarope resolve, uma automassagem, uma oleação resolve. Então, uma coisa que eu queria deixar claro hoje é que se você pega aqui na sua pele, ó, eu estou com um machucadinho, vamos ver se dá para ver, que eu mostrei para vocês semana passada, semana retrasada, de quando eu subi na palmeira, e hoje o meu dog passou a unha aqui, e dá pra ver que deu um risco vermelho aqui, ó, tá vendo esse risquinho? É a unha que ele passou. E aí depois ficou o risco assim, eu falei, cara, minha pele tá muito seca. Então, para quem passa, para quem se dá uma coçada assim nesse momento e vê que tá marcando ali a sua pele, tá escamando, então com certeza você já tá com agravamento vata. Com certeza você tá com avalambaca, que dos subdoxas de Kapha é o que mais sofre do ressecamento e é o que mais cede a mucosa primeiro. Então o seu pulmão fala assim, cara, não posso deixar o coração ficar seco, não posso deixar o intestino ficar seco, não posso deixar as outras regiões do meu corpo ficarem secas. Então eu, que sou um órgão que tenho muito muco, vou ceder o meu muco para os outros. Então muitas vezes problemas de rinite, de sinusite, eu identifico vendo que a pessoa está com o intestino seco. E eu tenho que tratar o intestino, para o intestino parar de puxar a oleosidade da pessoa. Então, uma receita muito legal da gente estar fazendo é tomar aquele banho quente de manhã, sair do banho e ao lado ali no seu banho você já ter um olhinho esquentando com você. De preferência, o óleo de gergelim é um ótimo óleo para esse período. Mas quando eu falo em autooleação, eu estou falando de uma finíssima camada de óleo, algo só para proteger a sua pele. Porque se você passar óleo em uma quantidade grande, depois você pegar algum frio, esse óleo, quando a gente passa água no corpo e pega frio, a gente sente o frio, mas aquilo depois vai evaporar. Com o óleo não tem essa do óleo evaporar. Então você vai sentindo frio e continua ali sentindo frio. Você vai perdendo todo o calor do corpo. Então é importante a gente fazer uma autooleação. Pode ser uma vez por dia, uma finíssima camada. Mas ao mesmo tempo que é importante fazer uma autooleação, se você fizer errado, isso pode ser uma grande... um grande erro, né? Fizer errado, pode ser um grande erro, óbvio, porque vai ser um dos locais que mais vai drenar o fogo do seu corpo, que mais vai drenar o seu acne. Então, uma receitinha legal que vai além da automassagem, a automassagem é aquele negócio assim, ó, tô tomando um banho, botei um frasco de vidro de óleo ali para esquentar comigo, saí do banho, me sequei todo, vou fazer uma leve camada de óleo nas mãos, vou passar isso no corpo com o quarto todo fechado, vou passar uma segunda camadinha bem fininha. O homem tem muito pelo, então às vezes vai passar uma terceira camada assim,
mas bem fininha mesmo, vai ficar uns 5 minutos ali fazendo uma automassagem, quarto bem fechado, bem quentinho ali, bem um casulinho, depois você consegue colocar sua roupa que não vai melar a sua roupa, tá? Eu já respondo as perguntas de vocês, eu abri as caixinhas para isso mesmo. Aí, uma outra dica que eu queria dar para quem não... mas eu tenho medo de automassagem, não sei fazer, você tá me pondo tanto medo que eu não sei o que fazer. Fala, Murilão. E aí, o que eu posso fazer? Faz o seguinte, então. Vou dar uma receita para culinária que é muito simples de fazer. Você vai pegar uma parte de ghee, vai pegar uma parte de gengibre em pó e vai pegar uma parte de açúcar mascavo. É bem simples, tá? Então lá, uma colher de sopa grande de ghee, uma colher de sopa grande de gengibre em pó, uma colher de sopa grande de açúcar mascavo. Vai misturar os três. Isso vira uma pasta, tá? Vira uma pasta. Você pode esquentar, amornar levemente, mas realmente ele geralmente vira uma pastinha. E aí você vai pegar uma bolinha dessa pasta, se você deixar ela na temperatura ambiente, ela geralmente dá uma solidificada. Você vai pegar ali meia colher de café, uma bolinha dessa pasta e vai ingerir 3 vezes ao dia. Isso aumenta o fogo digestivo por causa do gengibre, mas aumenta a umectação por causa do ghee e aumenta a doçura e a densidade dos tecidos por causa do açúcar mascavo. Então, uma fórmula muito boa. Partes iguais de ghee, de gengibre e de açúcar mascavo para você ingerir 3 vezes ao dia, meia colherinha de café, pode ser uma bolinha com um copinho de água morna, tá? Então, essas receitinhas que eu estou passando hoje, que é o chai de tâmaras com gengibre, é uma coisa simples, é um leite vegetal com gengibre, tá? Ou então os queijos e vinhos. Eles vão auxiliar na boa qualidade do sangue para aumentar a potência de calor e para aumentar a densidade sanguínea, ajudando as pessoas a transportar o calor até as extremidades. A receitinha do ghee nos olhos e do alcaçuz, e a outra eu falei que ia dar 3, não dei a terceira. E a terceira é uma rodela de pepino, mas tem que ser um pepino bem madurinho mesmo, tá? E se o pepino tá gelado, vale a pena até dar uma mornada ou deixar ele no sol um pouquinho. 2 rodelinhas de pepino nos olhos. São para umectação dos olhos. Tá? A receitinha que eu dei de óleo de gergelim com gengibre em pó no umbigo é para movimento intestinal e ajuda a aumentar um pouco o fogo digestivo. Tá? Então vai auxiliar em quem está com o intestino mais sequinho um pouco. A autoleação, em geral, eu vou dizer o seguinte, a gente tem que entender que essas receitas elas também estão ligadas com os subdoshas que agravam nesse período. Então a maioria de nós, se não todos nós que sentimos esse agravamento do outono, podemos fazer essas receitas. Tá? No mínimo a autoleação. No mínimo a autoleação dá aquela coçadinha na pele, viu que está seco? Então isso é o acúmulo do dosha. Quem já teve a oportunidade de ver essas propriedades de digestão de dosha, de processos de acúmulo do adoecimento, nas 6 etapas do adoecimento, a gente está acumulando dosha quando a gente vê a pele seca. Então, antes da gente agravar e começar a ter a voz rouca, o nariz seco e começar a absorver toxina pelo sistema pulmonar, antes do nosso intestino secar, gerando transbordamento, antes da gente sentir frio nas extremidades, sentindo a circulação, antes da gente ter um alojamento de ansiedade no corpo, a gente já pega o início do estado de agravamento, de acúmulo, que é o ressecamento do corpo, e já anula ali com o ghee, com gengibre, com açúcar mascavo, já anula com a automassagem, já anula com os queijos e vinhos, e por aí vai, tá bom? Eu tenho muitas pessoas que acabaram me pedindo, de acordo com esses temas que eu tenho falado nessa semana, acabaram me pedindo muitas dicas. E uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem mentoria para a galera do curso de Dravya Guna. Hoje vai ser a mentoria aula 2 do nível 1. Tá? Vocês receberam esse convite no e-mail. Eu percebo que acho que eu evitei ter esse ponto de vista há muito tempo. Porque eu gosto de estar atendendo, eu gosto de oferecer um serviço, eu gosto de oferecer um trabalho, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Ayurveda ele não é para ser experienciado por um terapeuta mediando isso para você. Eu acho que é para você experienciar isso. Não é para você ficar sempre assim, cara, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Você tem que experienciar. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou dizer de outra forma. Se nós somos um espírito, e esse espírito ele continua vindo aqui, porque não aprendeu todas as coisas que ele tinha para aprender. O que está faltando para a gente aprender? Né? No mínimo, a gente tem que aprender a controlar o nosso corpo.
Eu não aprendi a controlar o meu corpo ainda, então o estudo do Ayurveda está aqui justamente para me ensinar a como ter esse cuidado. Então eu pergunto para vocês estão nessa busca de ter esse cuidado máximo com o corpo, assim, de entender o máximo que há para entender? Porque eu me sinto, às vezes, na função de terapeuta, imagine, para mim é maneiraço dar uma consulta, mas também é muito repetitivo, eu falo as mesmas coisas para diferentes pessoas, sabe? Os problemas são diferentes, mas depois que você já atendeu mais de 2, 3 mil pessoas, os problemas são os mesmos, eles só mudam de endereço. Então eu falo, cara, o seu problema aqui é um chá, você toma um chá amargo, não toma todo dia um chá verde? A pessoa, cara, como é que você descobriu? Ah, pô, você está comendo muito doce à noite, né? Pô, como é que você descobriu? E aí você vai vendo que são só, assim, pessoas que ainda não se dispuseram a aprender a olhar para si mesmas e precisam de um terapeuta para isso. Mas eu vejo que daqui a 2 anos ela vai precisar do terapeuta de novo, daqui a 5 anos ela vai precisar do terapeuta de novo, e na próxima vida a gente vai precisar do terapeuta de novo. Então não haveria nada mais interessante do que a gente aprender por nós mesmos. Eu vejo que uma das propostas do Ayurveda é você aprender a se cuidar. Acho que a maior proposta do Ayurveda é você aprender a se cuidar. E isso demora, galera, isso demora. Eu estou aqui dizendo que eu gostaria que todos, ao invés de me pedir dicas e consultas, quisessem estudar. Mas isso é um processo, porque vai acontecer mais ou menos assim. Eu vou abordar bastante esse tema na mentoria para a galera hoje. Acaba acontecendo que você vai aprender a se olhar até o ponto em que você vê que você está controlando seus processos de adoecimento. E aí esse ano você teve uma gripe, mas você passou mais leve na gripe. Ano que vem você teve uma gripe, mas você passou mais leve ainda. No outro ano você viu a gripe vindo, mas você duvidou. E aí você teve de novo. Daqui a uns 4 anos, você vai ver a gripe vindo, vai fazer uma sauna caseira, vai mudar a sua dieta, mas isso é um processo. Isso é um processo. E as pessoas só passam por esse processo à medida da necessidade. Eu só passei por esse processo porque eu precisei. Não é porque eu falei, não, eu quero saber fazer uma sauna caseira quando tiver o período de adoecimento do ano. Quero saber aterrar a minha mente quando meu vata gravar. Não é isso. Não foi esse o pensamento. O pensamento foi tipo, cara, meu vata gravou. Meu Deus. Tô tomando um monte de remédio. O que eu faço agora, né? Vamos lá. Oleação no rosto. Para quem tem dermatite, Úrsula, depende muito. Tá, depende muito. É um período de ressecamento. A pele, ela bem ou mal, ela é a característica do intestino para o lado de fora. Então o tratamento para dermatite, ela nunca está na pele, mas sempre na alimentação e no processo digestivo. Sou vata, pitta e meu intestino é solto. O que fazer? Ricardão, tem que entender um pouquinho as causas do intestino solto. Eu já vi, por exemplo, coisas ressecantes, como aveia, como salada e como maçã, fazerem o intestino ficar solto, porque era tudo tão seco, tão seco, tão seco, que não havia aderência no intestino, então ele sempre eliminava as coisas por um processo de irritabilidade. Às vezes você está com o pitta agravado, está com muita fermentação, então também não tem aderência. Eu vejo que para intestino solto, uma das melhores coisas a se fazer é a ingestão de tâmaras. Você pega 6 tâmaras e hidrata elas, consome de 2 em 2 em 2 durante o seu dia, tá? De manhã, de tarde e de noite. Não tem óleo de gergelim. Óleo de amêndoas é uma boa opção? Joseli, não é tão bom assim porque é um óleo muito picante, tá? Muito quente. Ele pode fazer até agravar a pele. Vinhos e queijos, pode para quem tem vata agravado? Mais ou menos, tá? Qual ghee você indica para usar nos olhos? Márcia, eu sei que o ghee da Lotus Produtos Naturais é muito bom. Eu acredito que o ghee da Sankya acabou. A gente está com uma dificuldade grande de encontrar uma manteiga de ótima procedência. Procura um ghee orgânico. Um ghee Tenta da Lotus Produtos Naturais, tá? Alexandra, oi, não estou conseguindo te ouvir. Tá rolando, Alexandra? Seria bom trocar a panaceia por essa receita no outono, então? Então, Mariana, a panaceia ela é muito boa, mas ela pode estar afinando o sangue da galera num período em que a gente tem que se nutrir e não emagrecer. Então, é legal você, ao menos, colocar mais coisa na panaceia, tá? Colocar umas sementes, fazer aquela receita de elixir que tinha tâmara junto, tinha ghee junto, tá? Usa o óleo de gergelim para quem tem dermatite. É bom. O óleo de gergelim ele é meio quente. Como eu falei, a dermatite está muito mais ligada a processos digestivos e intestino do que problemas de pele, tá? Manteiga de garrafa vale? Não, não vale, principalmente para pingar nos olhos, tá? Leite com café se equilibram? O café, nesse caso, faz, às vezes, da masala chai? Não faz, porque a masala chai ela é picante e o café é amargo, tá? A masala chai ela é termogênica, enquanto que o café é resfriante. Nath, sim,
autonomia me interessa muito. Pois é, galera, é isso que eu vejo mesmo. Bia, isso aí, café é ressecante e acidificante. Fala, Kalina, que bom que você está por aí, amiga. Professor, eu estou no curso para isso mesmo, autoconhecimento. É isso aí, galera. Quem tem vata, vinho e queijo, pode? Então, mais ou menos, tá? Se você está com a língua opaca, mostra que você está com pouco fogo digestivo. Então o vinho pode. Se você está com a língua magra, com a sensação de frio, o queijo e o vinho, né, vão ser muito bons. Agora, você está com a língua cheia de cobertura branca. Isso é muco. Então você não deveria ingerir o queijo, tá? Sou terapeuta e o estudo é constante. Adoro sua visão. Que bom. Não vi seu nome, mas ginecologia natural sistêmica. Obrigado por me acompanhar aqui em BH ou em Divinópolis. Sua opinião sobre usar óleo essencial de lavanda na oleação com óleo de gergelim? Então, olha só, Tati. Eu não sou o cara do óleo essencial, mas não é que eu não seja fã. É porque os óleos essenciais são muito fortes. E eu vejo que às vezes a gente faz o uso do óleo essencial e ele vai entrar ali dando uma marretada numa coisa que às vezes era para ser mais sutil. Como uma abianga, como uma massagem já tem um efeito muito sedoso, muito sutil e muito calmante, só o fato de você parar para se dar uma atenção já tem esse efeito, eu muitas vezes não faço uso de óleo essencial por conta disso. Quando eu uso óleo essencial, eu me reduzo muito a usar a lavanda, que é sim um calmante, às vezes o patchouli, que é um estimulante, e às vezes o cedro, que é um aterrante. Eu não vou para muitos além disso, às vezes o vetiver, que é resfriante. Tá? Tâmaras secas são boas? Então, Felipe, as tâmaras, elas meio que só chegam secas mesmo. E aí tem 3 tipos de tâmaras. Tem as tâmaras jumbo, que são as tâmaras mais caras. Elas vêm numa caixa grande, você também consegue comprar a granel. São umas gordonas, assim. Essa é a melhor tâmara que tem. Ela sempre tem um caroço. Tá? E aí, se você for fazer essa receita para ingestão, você pode ingerir uma tâmara 3 vezes ao dia, ao invés de 2 tâmaras 3 vezes ao dia. Então essa é a tâmara jumbo. Tem as outras 2 tâmaras, elas vêm num saco a vácuo e elas são mais magrinhas um pouco. E dessas que são mais magrinhas, você tem 2 tipos. Tem caroço, com caroço e sem caroço, mas fora isso de com caroço e sem, uma é mais seca e a outra é glaceada. A que é glaceada, você vai ver que vem um glacê, um xarope nela mesmo. E é um xarope de milho, cara. Se você comprar essa daí, você tem que dar uma lavada nela para consumir. É melhor você comprar a sequinha, mas de todas a melhor seria a jumbo, tá? Então, eu falei bastante do vinho ontem. O vinho, ele é um termogênico, ele aumenta a potência do sangue, ele também é um afinante do sangue. Então, se você só consumir vinho, você tem tendências a emagrecer, mas se você consumir vinho com queijo, por exemplo, você vai ajudar a digerir o queijo. Tá? Vinho é um antídoto das massas. Por quê? Porque as massas são muito pesadas. Tomei vinho e acordei com a língua roxa. Mas é isso mesmo, ele aumenta muito o... Ele tanto tem esse corante que, junto de tanino, né? E o tanino ele gera essa adesão, então você vai tomar o vinho, a sua língua vai ficar roxa, como ele também aumenta a potência do sangue. Então se você aumentar demais a potência do sangue, seu sangue pode ficar roxo, tá? Sou vata, vinho não me faz bem. É porque o vinho, Guta, ele também não deixa de ser adstringente e ressecante. Então quando eu falo do vinho, eu não estou falando do vinho sozinho. Estou falando do vinho como antídoto da massa, por exemplo. Sobre a influência da lua, galera. Tomo muito café, isso não é legal. Não é legal, Paty. Café é afinante, tá? Vilma, fale sobre a influência da lua. Olha só, Paty, falando de café, dá uma olhada nas 2 primeiras lives dessa semana, que eu falei bastante desse tema e falei justamente como o café é um dos grandes vilões aí dessa chegada do outono. Vilma, eu falo de influência da lua, mas é uma live inteira, minha amiga. Vocês estão gostando, né, pessoal? Estou muito contente. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho visto cada vez mais homens acompanhando o conteúdo e eu tenho até um aluno que ele sempre me fala isso, né? Um aluno, um terapeuta amigo meu. Ele fala assim, cara, quando eu atendo o homem, a primeira coisa que eu digo é parabéns por estar se cuidando, porque geralmente os homens não se cuidam e de 20 pacientes, um é homem. E é a mesma coisa, de 20 pessoas que me seguem, um é homem. Então eu tô vendo assim 3, 4 camaradas participando, que legal, galera. Felipe, aqui tomamos bastante chimarrão, devo diminuir a quantidade no inverno? Sim, Felipe, com certeza. E eu vejo assim que o chimarrão ele é um grande antídoto da carne, mas se você não consome carne e continua consumindo chimarrão, você vai secar o seu plasma, você vai ver que a sua pele fica seca, você vai ficar com os sentimentos mais frios um pouco,
com a pele mais opaca e acinzentada. Isso era muito comum nos meus alunos de Porto Alegre. A galera consumindo chimarrão adoidado, mas ao mesmo tempo já estão dentro da busca do Ayurveda, fazendo vegetarianismo e ficando com vata bem agravado. Castanhas são boas para quem é vata, costumo comer castanha de caju. Das castanhas, a gente tem um grupo que a gente chama que é as oleaginosas amarelas, que é a castanha de caju, a castanha do Pará e a macadâmia. Elas não são muito boas, porque elas têm um óleo muito abrasivo. Então, mesmo que tenha um nutriente tal, o óleo é irritativo. Então, você vai comer, ela irrita a mucosa. E aí pode tanto gerar gases, quanto fermentação, quanto constipação. Uma coisa, as castanhas mais legais, né, seriam as amêndoas, a semente de girassol, eu gosto muito de semente de abóbora também, tá? Vinho inflama meus tecidos. Então, é porque tá faltando, tá com excesso de pita já e tá faltando um bom kapha. E o leite? Se você tem muito refluxo, tem que ver se o leite não está sendo mal digerido. Galera, tem muita pergunta ainda. É legal hidratar as tâmaras para consumir, tá? Porque elas são muito doces e hidratar diminui um pouco o excesso de sabores. Pessoal, tem muita perguntinha. Uma alternativa para o vinho, Nath, um chai, tá? Faz um chai mais leve um pouco, mais leite ou leites vegetais cozidos com especiarias. Ale, o que é quando a língua está cinza? Quando seu fogo digestivo está baixo, o sangue está sem calor, sem paixão, seu Agni está lá embaixo, seu vata está agravado. No YouTube, no canal Sankhya Ayurveda, eu tenho uma playlist de autodiagnóstico e lá eu explico todos os conceitos de língua, de unha, de olhos, de lábio, de pele. Não deixe de dar uma olhada não, que acho bem legal. Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar de responder as perguntas, tá? A água de tâmaras é colocar as 3 tâmaras, aí 2 horas depois as tâmaras estão hidratadas, você pode tomar água também, que é bem legal. Mas tem muita pergunta para responder. Então, como tem muita pergunta para responder, e minha mãe já está dando uma bronca no cachorro que ele está entrando em casa, está tentando revirar o lixo, filhote, na maravilha. Então, vou fazer o seguinte, pessoal, eu tenho visto, vou dizer mais uma vez, eu sinto que esses pedidos de dica, sim, eu adoro dar dica, mas quanto mais dica eu dou, mais dica eu tenho que dar. E eu tô hoje com quase 14 mil seguidores, cada vez eu tô ficando mais vateado, assim, e tenho visto que o trabalho de dar consulta, ele também é muito assim, eu repetir a mesma informação milhões de vezes para diferentes pessoas. Então eu tenho me sentido meio na obrigação de seguir um caminho diferente, que é justamente auxiliar as pessoas a, precisa aprender, galera, tem que aprender. Então eu quero ir jogando essa vibe, vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. Olha, 86 pessoas online ouvindo as bobeiras que eu falo, que legal. Então é o seguinte, vou ler uma cartinha de tarô, se você está curtindo, não deixa de bater uma foto, de compartilhar. Mãe, você tiraria a carta de tarô pra gente? Você não precisa aparecer. Legal, minha mãe vai escolher uma carta pra gente então. Não posso embaralhar? Pode. Pode sim. Quer sentar do meu lado? Não. Tá. Pode sentar que você não vai aparecer não. Vem cá. Não, vem cá. Aqui, ó, olha aqui, ó. Você não vai aparecer não. Mostra que você tá embaralhando aqui então. Olha lá. Legal. Maria Luísa. Pronto. Ah, carta do forasteiro, galera. É uma criança, olha essa carta bonita, mas é uma criança olhando através do portão. Do lado de fora do portão, ela vê um arco-íris. E esse arco-íris mostra para ela que tem coisas legais, assim. E se vocês não sei, as minhas cartas estão muito velhinhas, eu não sei até onde vocês conseguem ver, mas o portão tá destrancado. É só você puxar a corrente que ela sai. É o número 5 do mundo material, o número 5 do arco-íris, o forasteiro. Então vamos lá, forasteiro. Então você está se sentindo estranho, isso é bom. É um período de transição, mas é preciso estar atento para não se deixar tomar pela dor e infelicidade. Agora que você não sente mais que Deus está aí, quem irá consolá-lo? Você não precisa de consolo nenhum. A humanidade já é maior de idade, seja homem ou seja mulher, e apoie-se nos seus próprios pés.
A única maneira de conectar-se com a existência é aprofundando-se em si mesmo, porque lá no seu centro você ainda está conectado. Fisicamente você foi desconectado da sua mãe. Essa desconexão foi absolutamente necessária para transformá-lo em indivíduo autônomo. Do universo, porém, você nunca estará desconectado. A sua conexão com o universo é a sua consciência. Essa conexão não é visível. Portanto, é necessário mergulhar profundamente em si mesmo, com grande consciência, atenção e observação, e você encontrará essa conexão. Essa conexão é você. Você precisa se aprofundar em si mesmo para encontrar-se. O comentário da carta. O menino desta carta está de pé num dos lados de um portão, olhando através da grade. Ele é tão pequeno e está tão convencido de que não pode passar, que não consegue ver que a corrente amarra o portão, que não consegue ver que a corrente que amarra o portão não está trancada. Tudo o que ele precisaria fazer seria soltá-la. Sempre que nos sentimos deixados de fora, excluídos, isso gera essa sensação de ser uma criança pequena e desamparada. Não é de causar espanto, pois esse sentimento está profundamente enraizado em nossas raízes da mais tenra infância. O problema é exatamente esse, porque estando tão profundamente enraizado, o sentimento ressurge repetidas vezes em nossa vida, como se fosse uma fita gravada. Nesse momento, uma oportunidade lhe está sendo oferecida para você interromper essa gravação, deixar de atormentar-se com a ideia de que, de alguma maneira, você não está à altura para ser aceito e recebido. Reconheça que as suas raízes desse sentimento estão no passado. Deixe ir embora essa dor antiga. Isso irá trazer-lhe lucidez para enxergar como pode abrir o portão e iniciar-se naquilo que você tanto precisa e tanto anseia ser. Que carta, hein, galera? E eu aqui querendo falar sobre essa necessidade que eu acredito que todos temos de aprender a se cuidar, de aprender a manter essa energia de autoconhecimento, de autocuidado. A gente que trilha o caminho, né? Parece que o portão está fechado, o portão não está fechado. Parece que a gente está fechando o portão, mas isso é um olhar infantil. É um olhar de quem não quer se aventurar, de quem está com medo. E é natural que a gente tenha medo. Todos temos medo do desconhecido. E eu tenho um amigo que me ensinou uma coisa. Quando você está com medo, é a única oportunidade na vida que você tem de fazer as coisas com coragem. Só dá para fazer as coisas com coragem quando você está com medo. Então, se está com medo, vai com medo mesmo. Essa é a forma mais divertida de desvendar alguma coisa. Legal, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou me resguardar que hoje às 8 a gente tem um encontro então, com a galera da turma de Draviaguna. Mentoria para a turma de nível 1, aula 2. Fechou? A gente se vê então na live de 12h40 amanhã. Vou pensar no tema e a gente se vê em breve. Namastê, galera. Até a próxima.